Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor, uma alegria estarmos juntos nesta manhã para meditarmos nas Escrituras Sagradas. No livro do profeta Daniel, chegamos no capítulo 6, um dos capítulos mais conhecidos, talvez o texto mais conhecido do livro de Daniel, e realmente é surpreendente o que nós temos aqui. Nós vimos no capítulo anterior como Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, perdeu o império pelo seu próprio orgulho, por não aprender com a vida do seu pai e até mesmo a própria conversão dele, e acabou perdendo para os medos o seu império por causa do orgulho. Como diz o livro de Provérbios, o orgulho precede a queda, e foi o que aconteceu com Beltesazar. E agora no capítulo 6, há uma situação bem diferente. O rei, ele tem 120 províncias. Ele tomou o reino dele e dividiu em 120 províncias. Estabeleceu 3 pessoas, uma delas é Daniel, para tomar cada um deles conta de mais ou menos 40 províncias. Só que ele queria colocar Daniel acima de todos eles, né? Como regente de todo o reino. Então, na realidade, o rei ia ficar quase que de perna para cima e Daniel tomando conta de tudo. Porque ele provavelmente colocaria mais uma pessoa para substituir Daniel e colocaria Daniel para governar tanto os sápatras, que eram esses governadores, tanto os sápatras como esses governadores. Então ele ia governar tudo. Vendo isso, tanto os sápatras quanto os governadores tiveram muitos ciúmes de Daniel e automaticamente tentaram, de alguma forma, derrubar aí Daniel dessa situação, tentando achar na vida de Daniel alguma coisa escusa, alguma coisa errada, alguma coisa que ele tenha feito ou falado que ficou pelo meio do caminho, mal feito. Enfim, eles estão tentando, de alguma forma, achar erros na vida de Daniel. Não apenas no Império Babilônico, mas também nos Medo-Persas, a corrupção era algo presente. A imoralidade, a injustiça, a violência era algo que estava sempre muito presente nesses reinos, até porque sempre tinha uma questão de poder, de força, e nessas mudanças que existem, as pessoas querem sobrepor-se umas às outras para tentar ganhar vantagem em meio a tudo isso. E falar de corrupção, falar de violência, falar de imoralidade, infelizmente o nosso país é um dos países mais corruptos do mundo, é um dos países mais imorais do mundo e mais violentos do mundo. E veja, o que nós precisamos olhar aí é que tanto esse momento que Daniel está vivendo quanto o nosso tem um paralelo muito grande, de forma específica aqui no nosso país, né? Nós vivemos, e essa é uma grande lição que nós vamos ver em Daniel, é que nós vivemos e vencemos na Babilônia ou em qualquer outro momento da história, ou em qualquer outra situação, por meio da integridade e fidelidade a Deus. Imagina 122 pessoas que estão investigando a vida de Daniel, estão olhando a vida dele, minúcias da vida de Daniel, e não conseguem achar absolutamente nada de errado. Se a gente colocasse umas 3, 4 pessoas para olhar para a gente, já iam ver falhas, né? Você imagina 122 pessoas tentando encontrar algum tipo de falha, algum tipo de erro. Então, hoje e naquela época, há uma crise de integridade, há uma crise de fidelidade, consequentemente. E isso em todas as esferas. O Brasil em especial, por exemplo, desde que o índice de corrupção vem sendo medido nos países, o Brasil em 2012 ocupava a posição 69 no ranking.
e hoje ocupa a posição 106. Veja o tanto que nós caímos de 2012 para cá. Entre os países da América Latina, o Brasil está atrás do Uruguai, do Chile e da Argentina. E nós estamos à frente apenas da Bolívia, Paraguai e Venezuela, que são países que têm índices alarmantes de corrupção. Esses índices, eles veem essa questão de propina, desvio de recurso público, burocracia excessiva, nepotismo, que é colocar parentes, né, em cargos públicos ou cargos de confiança, a habilidade também dos governantes em conter e punir a corrupção. Então, veja, o Brasil hoje está no nível mais baixo de corrupção em toda a sua história. O ano passado, o ano retrasado, o Brasil bateu todos os índices de violência que já foram marcados no Brasil. Eu estava vendo essa semana que a violência contra idosos no Brasil durante a pandemia aumentou 59%. Então nós vivemos também num país muito corrupto, muito violento e muito imoral. E aqui Daniel torna-se um espelho para mim e para você. Aqui Daniel se torna um grande exemplo para as nossas vidas de integridade. Um homem que foi íntegro, um homem que serviu ao Senhor, que trabalhou nas esferas políticas, nas esferas econômicas, sociais, e prevaleceu em meio a toda essa corrupção. Ele não se deitou na lama. E é isso que o povo de Deus precisa fazer, né? Rui Barbosa disse no Senado brasileiro, lá em 1914, Rui Barbosa disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e de ter vergonha de ser honesto. Então, a falta de integridade é uma epidemia no Brasil. A gente vê gente botando dinheiro na cueca, na meia, dentro da Bíblia, pastores dizendo que são pastores, mas estão roubando, estão liderando tráfico, enfim. É absurda a situação que nós vemos. E a primeira coisa que alguém diz quando é pego estuprando alguém ou fazendo alguma coisa, geralmente é dizer: não, eu sou evangélico, eu sou cristão. É infeliz essa situação que nós vivemos, que nós nos encontramos. Mas também nós temos uma falta de integridade no casamento. Nós temos adultérios, nós temos imoralidade, nós temos mentiras, enganos, pessoas que colocam o cônjuge lá em terceiro lugar. Nós temos falta de integridade no casamento, nessa estrutura mãe da sociedade. Casamentos que estão desmoronando, estão se desfazendo, e na pandemia aumentaram-se os números de divórcio, mas nós também temos falta de integridade na educação das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que são criados para serem fiéis aos seus próprios prazeres. Que integridade pode haver nessa frase: você pode ser tudo o que você quiser? Não há fidelidade a nada. Você não é fiel a nada, nem a si mesmo, nem aos seus valores. Não há nenhuma integridade. Se você pode ser tudo o que você quiser, não existe um parâmetro, não existem limites, não existe absolutamente nada que possa dizer: olha, até aqui é bom e até aqui é certo, até aqui é luz e até aqui é dia, daqui para lá não. Então, as pessoas estão criando seus filhos dessa maneira. E essa falta de integridade está em todas as esferas, no casamento, na educação dos filhos, mas também ela se encontra largamente, tanto a integridade como a infidelidade diante de Deus. Falta integridade.
falta integridade para com Deus, falta fidelidade para com Deus, que de fato, quando chega nesses níveis como nós estamos, é destruição de todo bem, né? É a morte em vida. Quando a pessoa é infiel a Deus, ela vive a morte na vida. Ela é o inferno antes do juízo. É nisso que ela se encontra nesse momento. Palavras, votos, promessas que as pessoas fazem e que nunca foram cumpridas. Pessoas que fazem votos com Deus e nunca cumpriram esses votos com o Senhor. Simplesmente são infiéis a Deus e deixam tudo por isso mesmo. Nós vemos infidelidade a Deus na sua palavra. Quantas pessoas são infiéis a Deus por meio da palavra? Não leem as Escrituras, nelas não meditam, são relapsas, às vezes querem ler a Bíblia, às vezes não, fazem disso algo opcional, assim também como a oração, a adoração, a confissão de pecados. Querido, a confissão que nasce da dor é meramente sofrimento. Quando Davi confessou o seu adultério, ele não estava em sofrimento. De fato, ele estava coberto de ouro. A verdadeira confissão é aquela que brota do coração, é aquela que brota da alma. E não porque eu estou debaixo do sofrimento. Então, o que nós estamos vendo é uma infidelidade que toma o serviço a Deus, a comunhão com Deus, pessoas que fazem votos a Deus, são infiéis a Deus, infiéis no trabalho ao Senhor, colocando o reino de Deus lá em quinto lugar, né? Colocam viagens, prazeres, compras, no lugar da fidelidade a Deus. Deveriam ser fiéis ao Senhor, deveriam honrar o Senhor com seus bens, fiéis mês a mês, mas acabam, não, eu vou viajar, então eu não vou ser fiel. Eu tenho isso aqui para comprar, eu quero ajudar aqui, eu quero fazer esse outro, eu quero adquirir isso, eu quero me dar um presente. E as pessoas vão sendo infiéis a Deus. Então a infidelidade a Deus, ela se faz tão presente em nossos dias, essa falta de integridade, de fidelidade, de integridade nos dízimos, nas ofertas, no serviço do reino, em saber que está cooperando, que está apoiando o reino de Deus, infiéis na oração, na palavra, enfim, essa infidelidade que vai tomando conta de tudo. E essas pessoas querem que Deus as honre. Elas querem ser honradas por Deus, elas querem ser abençoadas por Deus, mas é interessante o que Deus disse para Samuel, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel 2:20. Como as pessoas acreditam que podem desprezar a Deus, não serem íntegras para com Ele, não serem fiéis com Ele e quererem de volta a bondade, a fidelidade de Deus. Não é possível algo assim. Então Deus nos chamou a essa fidelidade. Pessoas que se dizem cristãs e são infiéis, porque fazem no seu trabalho, na sua escola, um serviço de terceira categoria, fraudam, mentem, enganam, dão calote, não pagam as dívidas, não pagam impostos e continuam atolados em dívidas, são mal pagadores. Então, Daniel está vivendo num mar de corrupção e de mentiras, né? Mas diz o versículo 4 do capítulo 6, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro. Aí essa palavra erro quer dizer descuido, negligência, nem culpa, novamente a palavra culpa. Quer dizer, ele era fiel, Daniel era fiel, e essa é uma característica do Filho de Deus.
A fidelidade, a santidade, a fidelidade são marcas do cristão. Os inimigos estão em busca da fonte da força e integridade do cristão, assim como Dalila estava atrás da fonte da força de Sansão. Eles tentaram ver toda a fraqueza de Daniel, nada encontraram. O que eles foram fazer? Aonde esse cara é forte? Qual é a fonte de toda essa fidelidade dele? Como é que ele vive uma vida assim? Por que ele tem esse caráter? Por que a gente não consegue achar nada de errado na vida dele? Então eles olharam para a vida de Daniel e viram algo que se repetia todo dia, 3 vezes por dia. É que Daniel orava, buscava ao Senhor em oração profunda, 3 vezes por dia. Aqui está toda a fonte da integridade de Daniel. Alguém que diz estar com Deus e não possui integridade e fidelidade, eu sinto muito, querido, você não encontrou a Deus. Você não encontrou a Cristo ainda. Porque a característica de alguém que está com Deus é também assemelhar-se a Ele. É a integridade e a fidelidade de Daniel, que possui um único fundamento, o próprio Deus. A verdadeira conversão produz transformação, transformação de valores, transformação do caráter, transformação dos princípios e das atitudes. Transformai-vos, diz o apóstolo São Paulo, pela renovação da vossa mente. A santidade, ela é trinitariana. Nós somos santos como o Pai. Sede santos porque eu sou santo. Nós somos santos à imagem do Filho de Jesus, mas também nós somos santos pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira oração, meu amado irmão, busca realmente a Deus de todo o coração. É isso que vemos em Daniel. A sua oração é uma busca intensa, é uma busca verdadeira, sincera de Deus. Ele não está orando religiosamente, ele não está simplesmente repetindo palavras. A intensidade, a desejo, a motivação no coração dele em buscar a Deus, por isso que ele o busca 3 vezes por dia. Ele não está obrigado a isso. Não tem ninguém ali vigiando Daniel. Ninguém está ali dizendo, olha, ore ou não ore, leia a Bíblia ou não leia, busque a Deus ou não busque. Não, há uma paixão no coração dele, há um ardor, o seu coração está inflamado. Daniel, de fato, ama o Senhor de todo o seu coração. Daniel prefere morrer do que deixar de orar a Deus por 30 dias. Daniel acredita que não pode existir, não pode viver, não pode abandonar a presença de Deus porque foi ameaçado de morte. De fato, Daniel ama o Senhor de todo o coração e ele vive a realidade que nem a morte pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, a pergunta que eu quero te fazer é: você leva a oração tão sério assim? Você leva a oração, sua vida de oração é tão séria assim? Essa oração que mantém o coração aquecido, distante da frieza e da contaminação do pecado. Daniel prevalece em oração, então ele prevalece contra os inimigos. O que mantém Daniel prevalecendo sobre os inimigos é uma vida da presença de Deus. Não é a oração em si, mas a oração como a busca da presença de Deus. A oração como a comunhão com Deus. Não é meramente repetir frases, como alguém que fica girando um terçozinho, repetindo palavras vazias, vãs repetições. Não. É a busca de Deus, é o amor por Deus, é conhecer a Deus, é tocar a Deus, é ser tocado por Ele, é ser cheio do Espírito Santo, porque Dario viu
que em Daniel havia um espírito excelente, que sobrepujava a todos. É a presença de Deus na vida de Daniel. Daniel sabe, eu não vou sobreviver, eu não vou vencer, eu não vou lidar com as tentações e os pecados que existem na Babilônia ou em qualquer outro lugar, sem a presença de Deus. É na oração que a minha alma se fortalece, é na oração que eu sou avivado e vivificado, é na oração que eu venço a minha carne, as minhas lutas, os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas lágrimas. É em oração que eu derramo a minha alma diante de Deus. Então, Daniel, meu irmão amado, para ele a oração é tudo, não pela oração, mas porque ele vai encontrar na oração que é o próprio Deus. Porque não adianta, meu irmão, em todas as religiões do mundo existe oração. Não é a oração em si, mas é quem você encontra na oração, é Deus que você encontra. Se a sua oração é meramente uma repetição, você vai entrar e sair vazio. E de fato vai sair pior do que entrou, porque vai sair mais frustrado. Mas quando você adentra a oração e de verdade derrama a alma diante de Deus, e pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, o busca de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ali você busca conhecer a Deus, você não está em busca de bênçãos. Você está em busca de Deus, da pessoa dele, de adorá-lo, de declarar seu amor a ele, de expressar sua dependência dele. Aí você encontra o Senhor da glória. Daniel depende de Deus, Daniel ama Deus, Daniel quer mais de Deus, sua alma tem sede do Senhor, ele não pode deixar de orar, ele prevalece em oração, ele prevalece sobre as feras, ele prevalece em oração, ele prevalece sobre os inimigos, ele prevalece em oração, então ele prevalece sobre a cultura, sobre sua carne, sobre o pecado. O trabalho de Daniel é regado à oração. A vida de Daniel é regada à oração. Os desafios de Daniel são regados à oração. As tentações e lutas e dores de Daniel são regados à oração. Tudo Daniel transforma em oração. E é isso que você faz. É isso que você faz em oração. A oração tem essa importância para você. Ele prefere deixar de viver do que deixar de orar. Daniel está comprometido com Deus. Daniel ama Deus. Ele não pode viver sem Deus. Viver sem Deus é um inferno. A vida sem oração é um inferno. Para você, a vida sem oração é um inferno da mesma maneira. A vida sem oração é a morte. Para você, é assim que você enxerga, é assim que você encara a oração. Nada, meu irmão, é mais importante do que Deus e a sua presença. Eu espero que esse texto leve você a amar e a valorizar a presença de Deus. Amar e valorizar a oração, ainda mais. E saiba, mesmo orando, às vezes nós entramos nas fornalhas ou nas covas dos leões. Mas o Senhor estará lá conosco e nos conduzirá em vitória. Mas você só vai encarar tudo isso e ver a glória de Deus em uma vida de oração contínua. A oração vai te preparar para enfrentar os leões. A oração vai te preparar para enfrentar a fornalha. A oração vai te preparar para enfrentar tentações e os desafios que a vida te propõe, suas dores, seus sofrimentos. Que você permaneça, que você prevaleça em oração e busque e ame ao Senhor da glória, cada dia mais. Meu irmão, que Deus te abençoe na graça tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo.